Oi, 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 oi. Estou vendo uma melhor iluminação aqui para vocês. Acho que tá bom assim, né, gente? Fala aí, tá tudo bem? Tudo certo? Nossa, essa luz deixou meu cabelo mais vermelho do que já é. Misericórdia, não é esse vermelho todo não, gente. Oi, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live hoje com uma convidada mais que especial. Te chamo já já, Sarinha, deixa o pessoal entrar 5 minutinhos e eu já te chamo. Oi, oi, minha sogrinha presente, Manuel, boa noite. Thaís. Tá dando pra ouvir bem, gente? A iluminação tá boa. Eu tô com o cabelo tão vermelho, mas é a luz, hein, galera? Que a gente hoje teve que estar num lugar mais escondido porque a internet tá sacaneando com a galera, né, gente? Que internet horrível. Vamos chamar a convidada. Oi, Lilian. Oi, Gabriele. Oi, Oi, Sarinha. oi, minha linda, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Dá para me ouvir bem daí? Tá Sim, ouvindo bem? estamos te ouvindo bem. A A imagem Sarinha tá tá boa? bem pertinho de mim, lá na Bahia, gente. Ô, vontade de deitar numa rede na Bahia. É. Aham. Que saudade, Gente, gente. Como é que estão as coisas? tão ótimas, né? Tirando essa pandemia, tá tudo Aham. maravilhoso, tudo indo, mas a gente vai se adaptando, né, amiga? Ao É isso cenário aí. atual. Aham, aham. Sarinha, para quem não te conhece, se apresente, por favor. Tá joia. Meu nome é Sara Brandão, sou fisioterapeuta. Trabalho na área de posturologia, de postura, de coluna, trabalho na área também de longevidade, né? O pessoal olha para mim e já vai se arrumando aí, né? Eu falo, gente, eu tenho cara de gelo, eu tenho cara de bolsa de água quente, de spray, de boa postura. Isso aí, gente. A Sara é uma amiga minha de muitos e muito tempo, há muito tempo, e ela entende tudo sobre postura, o que isso ajuda a gente a pensar melhor, a ser mais feliz, porque o que incrível que pareça, tá tudo conectado, né? Corpo e mente sempre conectados, sempre um ajudando o outro. Se a mente não tá legal, o corpo não tá legal. E a Sara vai falar isso um pouquinho pra gente. Se o corpo não está legal, está cansado e a gente não dá um jeito, a mente não fica legal. Então, hoje a gente vai falar para vocês sobre a importância de ter o corpo e a mente saudável, equilibrado, manter a organização, para que a gente produza mais, para que a gente crie mais. E isso tudo tem a ver porque nós somos um time que não esperamos a sorte chegar. Né? Então, a gente tem que ter atitude para ir em busca de estar sempre buscando vibrações, buscando energias e buscando uma vida mais saudável, mentalmente falando, e lógico também o corpo tem que estar saudável. Então, fala um pouquinho, Sara, para a gente sobre a importância de manter postura, de manter coluna sempre, né? Peito aberto. Você me falou sobre isso e eu achei super bacana. Fala um pouquinho para o pessoal que está aqui com a gente. Então, a postura no ser humano é de extrema importância. A gente vê, por exemplo, algumas coisas na natureza que a gente observa, mas fala, poxa, por que será que isso acontece? Por exemplo, os gatos, os cachorrinhos, eles se alongam, né? Eles, às vezes, de manhã cedo, eles vão se alongando, ao final do dia eles se alongam e mantêm aquela posturazinha deles. E da mesma forma, os seres humanos, a importância da gente flexibilizar os músculos, os tendões e também da gente manter a nossa postura, né? Se a gente coloca a nossa postura, por exemplo, meio torta, por conta da lateralidade, as pessoas escrevem mais com a mão direita ou mais com a mão esquerda, isso vai encurvando a postura, não só a postura, né, da coluna mais embaixo, na lombar, na torácica, mas também na coluna cervical. Então, eu pego muitos pacientes com a cervical que a gente chama em C,
a cervical ela é meio assim, ó, meio tortinha, virada, né? Inclinada. Por quê? Por conta dessa lateralidade da escrita e também do mouse. Então, a postura a boa postura é extremamente importante, porque a coluna, ela é um eixo, né? Ela é um eixo, como se fosse o eixo da bicicleta mesmo. Então, se o eixo da bicicleta está torto, um pneu vai ficar vazando ar, né? O outro pneu vai soltar parafuso. Aí eu falo para os pacientes falam assim, doutora, minha dor melhorou, eu tô ótimo, tchau e bênção, tô indo embora. Eu falo, gente, a única coisa que eu fiz foi encher seu pneu. E deu uma enroscadinha em alguns parafusos aí. Agora o seu eixo está completamente torto. O pneu vai vazar ar de novo. Então, é importante a gente manter essa postura alinhada, esse eixo alinhado. Por quê? Porque se tem a cervical meio tortinha e a coluna, apesar dela ser dividida em 3 nomes, né? Cervical, torácica e lombar, ela é uma só. Então, pense assim comigo como se fosse uma roupa mesmo, né? Você puxa a roupa para cima, vai estar tensionando embaixo. Puxa para baixo, vai estar tensionando em cima. Então, ela é uma só. Então, se você o paciente fica um pouco torto em cima, vai prejudicar lá embaixo alguma coisa. Ou a pelve vai desalinhar e a pessoa fala, eu tenho uma perna maior do que a outra. Ou eu tenho joanete, né? O joanete, por exemplo, é uma consequência de um desalinhamento da postura, né? Então, o joanete pode ser um desalinhamento da pelve. Às vezes a paciente fez uma abdominoplastia, uma cesariana, sempre ficou levantando do lado direito da cama, aí vai ter, por conta das aderências da cicatrização interna, vai ter um desalinhamento aí de algum lado, né? Então, tem sempre um joanete maior, por exemplo. Então, uma paciente chegou lá na clínica para melhorar o joanete, morrendo de medo de fazer a cirurgia. Diz que é uma cirurgia que dói, que é uma cirurgia terrível. Tem que raspar o osso do pé. E a pessoa fica ali, né, um tempo sem andar direito, sem correr. E aí ela falou, Sara, eu não quero fazer essa cirurgia, eu quero que você melhore meu joanete. E quando a gente viu, realmente, a coluna dela estava desalinhada por conta de uma má postura, ela sempre trabalhou muito, né, meio tortinha. E aí, esse longo prazo, esse longo tempo de trabalho, ela aderiu esse desalinhamento da coluna. E com o desalinhamento da coluna, a pessoa vai o quê? Lá no pé, vai pisar também errado. E aí, ela pisando errado, ela, né, desenvolveu o joanete. Aí, a gente neutraliza essa pisada alinhando, por exemplo, a pelve. Então, isso é extremamente importante. E uma coisa muito legal que a gente conversou, que eu estava conversando com a G hoje, foi sobre uma tese de doutorado de uma psicóloga americana chamada Muito Amy. interessante. Muito interessante, fantástico. Ela é fantástica, eu sigo ela no LinkedIn. Ela tem também, no TED, ela tem algumas palestras bem legais e no YouTube também. Então, o nome dela é Amy, A-M-Y, Amy Cuddy, Peraí. C-U-D-D-Y. M-A-Y, vou colocar aqui pro pessoal. M-A-Y, É A-M-Y, não, A-M-Y, isso, AMI, C-U-D-D-Y. C-U, D-D-Y. Vou seguir também, já estou anotando aqui. Amy Coloquei pro Cuddy. pessoal. Isso, Amy Cuddy. Então, Amy Cuddy, ela é uma psicóloga e na tese de doutorado dela, o que que ela fez? Ela pegou algumas pessoas e que tinha a postura muito encurvada, que é o que a gente chama de menina tímida. Por que que é menina tímida? Porque geralmente a menina em fase de crescimento, por exemplo, na adolescência, ela tenta esconder a mama, né? Então ela começa a ficar um pouco assim, encurvada, né? Eu É, fiz isso, né, Sara? Pensa, e há aí 30 anos atrás, a pessoa com 1,73 m pesava deu 50 aquele quilos e só tirão. tinha peito. Então eu tinha muita vergonha, eu andava assim, ó. Parecia um modelo, né? E Agora, aí, né? é, e aí o que que acontece? Ela fica toda encurvadinha e ao longo do tempo, à medida que o tempo vai passando, essa postura, né, vai comprimindo também tireoide e vai começando a produzir hormônios da tristeza, da distimia, que é a tristeza crônica, da depressão.
ou da ansiedade. E ela tirou o sangue desses pacientes e observou que realmente no sangue tinha esse padrão de produção hormonal. E para aqueles pacientes que tinham a postura que ela fala de Mulher Maravilha, né? Aquela postura mais com o peito aberto, peito para frente mesmo, mais Tem gente aqui do empinadinha. meu lado que fez assim agora, ó. Pois é. E o eixo, né? O eixo aqui da cabeça mais com a postura melhor, ela chama, né, de postura Mulher Maravilha e postura super-homem, porque o super-homem ele também tem essa postura, que é uma postura que ela chama de vitória, né? Então, por exemplo, até nos animais, quando um urso vai abater uma presa ou vai atrás de uma presa, ele levanta os bracinhos assim. Ou quando a pessoa passa no vestibular, ou quando você tem algum sucesso que você espera muito, você Então, são posturas inconscientes que todo mundo faz, né? Em qualquer país, desde aquela tribo africana que não tem cultura nenhuma, ou as pessoas, tá lá levantando a mão, ninguém sabe por quê, até, né, as cidades extremamente urbanizadas. Então, o ser humano, ele tem essa expressão emocional global. Em todo lugar que você vai, é a mesma expressão. Então, a expressão de alegria, que é o sorriso, a expressão de tristeza, a expressão de abatimento, de sucesso. Então, essa expressão de vitória e de sucesso, que ela chama também de super-homem, que é uma postura, né, de super-homem, ela colheu o sangue desses pacientes e viu que tinha realmente mais dopamina, mais serotonina, a testosterona, que é um hormônio motivador, de motivação, também estava um pouco mais alto. Eu pego, às vezes, algumas pacientes, principalmente mulheres, mas tem homens também, que falam assim, ai, doutora, que quando acorda, ela está cansada, apesar que ela dormiu muito bem, que ela teve uma semana ótima, mas ela acorda desmotivada, ela acorda cansada, meio para baixo, ela não sabe por quê. Quando vai ver, realmente está com a testosterona baixa. Então, a testosterona é um hormônio extremamente importante da motivação, motivação emocional, motivação física e também nas questões fisioterapêuticas é extremamente importante para a musculatura. Então, eu falo para o paciente, gente, como é que a gente vai tratar e fortalecer ou condicionar, né, o seu músculo se a testosterona está baixa? Então, realmente tem que fazer um trabalho aí junto com o médico para alinhar essa questão hormonal, né, ou humoral com o músculo. Muito legal, Sara. Olha só, apareceram algumas perguntas aqui. E Uhum. teve uma pergunta para dicas de fibromialgia para quem sente muita dor. Dicas para quem fica muito com o celular, assim, ó, falando ainda mais essa adolescência que não sai da frente de um celular, de um tablet. Tem uma pergunta aqui, quando pisa em falso, por que que inflama? Tem algumas perguntas. Aí, se você conseguir ir respondendo para o pessoal, que agora a galera Certo. interessou, hein? Tem muita pergunta legal aqui. Gê, deixa eu subir aqui todo e descer devagarzinho para eu ver, para a gente não perder uma pergunta. Então, na questão da fibromialgia, a fibromialgia ela é uma doença reumática, reumatológica, né? Onde não se sabe a causa, mas a gente sabe que tem um cunho emocional muito forte, além do cunho genético, também o cunho emocional. Cuidado, porque é uma doença que está muito em alta. E a gente tem muito na clínica, por exemplo, as pseudofibromiálgicas. São aquelas pacientes que sentem dor no corpo todo, quando a gente vai ver, ela só está com um nível, os padrões inflamatórios altos. Porque ela teve uma dorzinha, digamos assim, no quadril, e deixou aquela dor ali, foi empurrando com a barriga, aquela dor de 2 anos foi para 5, foi para 8, quando ela viu o corpo está todo inflamado, está todo dolorido. Aí a gente faz um trabalho de diminuição de padrões inflamatórios, melhorando ali as dores. A paciente fica, assim, às vezes, 90% melhor e fica faltando aquele 10%zinho, que é daquele primeira dor do quadril que ela começou a sentir, que aí a gente tem que fazer um trabalho mais a longo prazo. Então, cuidado, porque isso é muito comum. A paciente até recebe um diagnóstico de fibromialgia e o que ela tem é uma síndrome miofacial ou realmente padrões inflamatórios altos reversíveis.
Mas no caso dos fibromialgicos, de quem realmente tem a fibromialgia, a gente indica, sugere muito a liberação miofascial, que é uma técnica como se fosse uma massagem própria para a fáscia. O que é a fáscia? Só para vocês entenderem. A fáscia é aquela pelezinha branca do bife, né? Que a gente tem que tirar aquela pelezinha branquinha para poder fritar o bife. Então, o nosso músculo é todo envolvido por aquela pele branca chamada de fáscia. Por isso, miofacial, mio de músculo e facial de fáscia, que é essa pelinha branca. Essa pelinha branca, quando a pessoa está com dor, ela se contrai muito forte, porque ela é mais tendinha, né, do que o músculo. E aí, ela contraindo, ela contrai o músculo junto. E vira uma bola de neve e a pessoa começa a ficar toda dolorida. Então, a gente faz aquela liberaçãozinha miofacial próprio para essa fáscia, para acalmar essa face, estabilizar ela. E depois a gente vai entrando com outras técnicas, como agulhamento a seco, agulhamento molhado, que são técnicas, crochetagem, massageadores, que são os vibradorzinhos que a gente faz a massagem também, que nos ajudam a controlar essa face. Então, várias técnicas que a gente une para poder acalmar essa face e diminuir a dor. Além da fisioterapia, a gente recomenda atividade física. O fibromialgico ele tem que ter uma terapia multidisciplinar. É importantíssimo um psicólogo acompanhando, né? Essa parte de terapia psicológica. A nutrição é importante, porque já existem estudos que comprovam que alimentos gordurosos, frituras, piora a dor do paciente. Leite também, lactíneos. Além disso, atividade física, unindo a fisioterapia, um pilates, não tem como o paciente não melhorar. Entendi, ótimo. Essa dica vai, inclusive, diretamente para minha mãe, que está aqui assistindo. Perguntaram também da postura do celular, Sara. O que a pessoa pode fazer para não ficar tão assim no celular? Gente, pelo amor de Deus, eu peço para vocês observarem seus entes queridos, seus filhos, seus netos, porque a gente está pegando cada vez mais cedo pacientes com uma coluna de idoso, né? Então, a gente já observa em shoppings, em aeroportos, em qualquer lugar que tenha mais aglomeração, quando passar essa pandemia, comece a observar como é que está a postura desses jovens e dessas crianças, né? Desde o carrinho de bebê, a postura já está ruim, porque ele já está ali, ó, com o tabletzinho dele, né? Ou no restaurante. Eu falo, gente, eu vou ter muito paciente, porque já começa a piorar desde o carrinho de bebê. E aí, os adolescentes já têm essa tendência de ficar sentado, né, olhando para baixo. Lembra que a gente falou da postura que a Amy Cuddy comprovou? Então, são crianças que têm uma probabilidade maior de ter depressão por conta da postura, ela está ali produzindo hormônios da tristeza, né? Tem maior probabilidade de ter síndrome da ansiedade, porque são estímulos muito rápidos, né? E muitos estímulos ao mesmo tempo para aquela criança. E, além disso, ainda tem a questão dos problemas de coluna. Pode ter uma hérnia de disco cervical, pode ter um desvio da coluna, que é o que está acontecendo muito. Lembre da sua avózinha, por exemplo, ou bisavó, para quem tiver bisavó, que tem aquela coluninha bem arqueadinha, com aquele pescoço para frente. É essa postura que a gente está pegando hoje em jovens de 17, 18, 19, 20 anos. Eu peguei um paciente com 21 anos, jovem, bonito. Quando eu olhei a coluna dele, a ressonância da coluna dele, eu tomei um susto. Era de um idoso de mais de 70 anos. E o que fazer, Sara? Como melhorar a postura desses jovens que não ouvem os pais? Me ajuda, pelo amor de Deus, que tenho 3 em casa. A primeira coisa, se a criança é pequena e ela não ouve, a importância de colocar o limite de tempo do celular, né? Então, por exemplo, o celular ele tem um aplicativozinho que você pode colocar o limite do tempo. Ele ficou 2 horas ali, pá, caiu, não tem como ficar mais no celular dele. Vá ler o livro, vá brincar, vá fazer outra coisa, né? Então, ele começa a ter uma rotina de limite de tempo dos tablets. A segunda coisa é estar desenvolvendo uma memória postural dele.
Então, fala, olha como é que está sua cervical, melhora a cervical, suspende o celular, em vez de o celular estar aqui embaixo, né? Eleva o celular, né? Então, pelo menos você está aí trabalhando a musculatura dos braços. Ah, mãe, eu vou cansar meu braço. Melhor do que ter problema no pescoço, né? E aí, às vezes, ele coloca uma almofadinha ali, né? E fica lá no celular, usando o celular. Ou numa postura mais, assim, neutra, né? Em cima de uma mesa mais alta, para que ele possa ter essa angulação, né? De 45 graus, que a gente chama, né? Na visualização do tablet. Então, é extremamente importante de conscientizar a criança, nem que seja a conscientização de terrorismo. Tem mães que pedem, me dê aí uma dica de conscientização de terrorismo com a criança. Aí a conscientização de terrorismo é aquela que a gente mostra foto, né, da pessoa com a coluna toda torta. Tem foto ali que a pessoa nasceu um problema congênito, mas a mãe quer mostrar, né? Então, é o Corcunda de Notre Dame, ela vai lá e mostra, conta a historinha, né? Mostra a foto de como é que é um Corcunda de Notre Dame, para ele não ficar assim. Então, é a conscientização de terrorismo. Sempre que ele lembrar do celular, aquela postura ruim que ele tá, ele lembra do Corcundinha de Notre Dame e para. Então, existem essas formas de conscientizar a criança. Mostrando fotos, mostrando vídeos, né? Mostrando realmente como é que a coluna pode, os ossinhos podem se entortar, né, com essa má postura. Entendi. Tem uma galera que ainda que interessou muito quando falou da fibromialgia. Nossa Senhora, Mialgia. quase que não sai. Falando, perguntando se Uhum. pode fazer drenagem, pode fazer massagem relaxante ou não é aconselhável. Então, a massagem relaxante é extremamente bem-vinda, né? Já existem estudos que comprovam que o toque bem feito, né? Ele produz ainda mais a dopamina, que é um hormônio da alegria, da satisfação de você ficar feliz. Então, a massagem relaxante, aquela massagem que tranquiliza, aquela calma, é bem-vinda. Uma massagem estética, uma massagem mais forte, não é bem-vinda para o fibromialgico, porque a fáscia, como eu falei para vocês, aquela pelezinha branca do bife, ela já está toda contraída. Se faz uma massagem mais forte, ela vai contrair mais, e a pessoa vai sentir mais dor e vai aumentar os padrões inflamatórios dela, que é o que a gente não quer. É por isso que o fibromialgico também não gosta do gelo, porque o gelo também contrai a fáscia, O né? frio, né? O tempo Ele frio. não gosta do tempo frio, ele gosta do quentinho, ele gosta da bolsa de água quente, ele gosta da piscina quente, da banheira quente, do chuveiro quente, porque isso acalma a fáscia. A fáscia ela começa a relaxar. A fáscia é assim fantástica. Já foi descoberto no Brasil há 12 anos atrás. Na verdade, já tem estudos sobre a fáscia desde o final da década de 60 na Alemanha. E só agora no Brasil que está chegando tem 12 anos. Então, a fáscia, quando ela está toda contraída, é como se fosse um macarrão no freezer. É aquele emaranhado de fibras congelada, dura. E aí, quando você vai fazendo a massagenzinha calmante, relaxante, com a quenturinha, é como se você colocasse aquele macarrão no micro-ondas. As fibras ficam mais Sensacional. soltas, mais relaxadas, e a pessoa se sente bem melhor. E aí perguntaram também, Sara, se tem exame para detectar ou ainda é clínico? Se tem Então, algum exame específico? realmente o melhor tem o exame de sangue para detectar os padrões inflamatórios, se realmente estão muito altos, mas o exame ainda mais acurado para dar o diagnóstico é o exame clínico dos 9 pontos de dor. Mas é o que eu falo para vocês. Se você for numa academia hoje, ainda à noite, malhar muito pesado, como você nunca malhou, porque na pandemia a pessoa realmente está mais menos aí fazendo atividade física, né? Então, se você chegar hoje, vou para a academia, hoje você malhar muito, amanhã você vai ter muitos pontos de dor no seu corpo. E se você vai no reumatologista e ele apalpar esse ponto de dor, você vai estar toda dolorida, né? Mas a causa não é uma causa reumatológica, é uma causa por conta da atividade física que inflama de forma fisiológica, de forma saudável.
Então, realmente, os pontos de dor tem que ter cuidado, porque às vezes a pessoa tem pontos de dores por conta de síndrome miofacial, que é essa face que está toda inflamada, porque a pessoa já teve dor antes e foi deixando, nunca tratou, e realmente a pessoa desenvolveu a fibromialgia. Então, é interessante passar por 2 reumatologistas, ou um reumatologista e outro médico especializado em dor, e pode nos procurar também para a gente fazer uma avaliação. Entendi. E aí perguntaram também do hormônio, que você falou sobre a depressão, né? Que se tiver uma Sim. postura e tudo, perguntaram não, na verdade pediram, né? Para você falar um pouco mais como a postura pode prejudicar e levar a pessoa a uma depressão ou piorar alguma coisa assim. Então, a gente até falou no início da live sobre uma psicóloga que na tese de doutorado dela, ela comprovou isso em seres humanos. O nome dela é Uhum. Amy Cuddy, Cuddy, Amy Cuddy, e ela tem vídeos no YouTube explicando melhor essa pesquisa que ela fez, inclusive para pessoas que não são da área, então ela explica de forma muito simples. E tem também um canal dela, do TED, também explicando isso. Então, ela explica o quê? Que quando a pessoa está com uma postura encurvada, por exemplo, essa postura que a gente chama de menina tímida, comprime a tireoide, é uma postura de contração anterior, contração de órgãos, é uma postura que facilita a produção de hormônios da tristeza, hormônio da distimia, que é a tristeza crônica, e também da depressão. Então, por exemplo, eu já pego muitos pacientes servidores públicos que estudaram muitos anos, ficaram nessa postura muitos anos e de repente estão desenvolvendo depressão, não sabem por quê. Né? E aí a gente começa a fazer um trabalho na fisioterapia de postura contrária, que é a postura que a Amy comprovou. É a postura Mulher Maravilha. Olha, só de você, faz um teste aí mesmo na live, né? Faz um teste, coloca a sua mão na cintura, né? Põe aqui, ó, a mãozinha na cintura, né? Melhora a sua postura, você já se sente bem melhor, né? Você se sente mais empoderada, se sente melhor. Se você estiver em pé, você vai sentir mais ainda. Então, assim, ela comprovou que a postura Mulher Maravilha e Super-Homem são posturas que, ao contrário da mulher, da menina tímida, produzem testosterona, produzem dopamina e serotonina, que são hormônios do prazer, da alegria, da satisfação, que debelam os hormônios ruins, cortisol, né, hormônios da tristeza. Ô, Sara, isso tem a ver quando a pessoa realmente é tímida, ela tem uma característica de timidez. As pessoas tímidas geralmente andam com a cabeça um pouco mais baixa, andam um pouco, tem um pouco menos de postura do que uma pessoa, por exemplo, fala assim, tem gente até que fala, é arrogante, né? Com o queixo sempre levando, nariz em pé. Tem a ver a timidez realmente característica da timidez fazer a pessoa se encurvar? Uma coisa realmente está associada à outra? Ah, com certeza. Com certeza. Até nos dias que a gente está mais desmotivada, mais triste, meio para baixo, a gente tem essa tendência, né, mais intrínseca de ficar mais encurvadinho, mais quietinho. E nos dias que a gente está mais feliz, né, recebe boas notícias, a gente tem essa tendência de abrir mais o peito, de se sentir mais empoderado. Então, assim, a postura, ela tem tudo a ver. Se a Quando a pessoa gente está bem, a gente quer até pôr salto alto, né? Para ficar mais elegante. mais elegante. E assim, gente, uma pessoa com uma boa postura, ela pode ser obesa, ela pode ser idosa, ela pode. Eu vi uma foto de uma modelo da Nova Zelândia que ela não tinha braço, mas só as fotos dela com a boa postura, tava tão linda, sabe? Então, às vezes você vê uma idosinha, mas tá com uma postura tão bonita. Você fala, uau, que mulher mais sofisticada. Não é só porque a postura dela tá bonita. Então, a postura realmente faz toda uma diferença, tanto na profissão, né? Você vai fazer um teste vocacional, um teste lá na RH de alguma empresa, só de você fazer uma avaliação com uma boa postura, né? As pessoas já vão te olhar com olhos diferentes, não é verdade? Então, realmente faz uma grande diferença.
Olha só, uma pessoa colocou aqui que coitada das manicures, né? Que trabalham naquelas cadeiras mais baixas. Assim, qual a dica que você dá? Até mesmo porque todo mundo sabe que eu venho da área da beleza, com o Instituto Embeleze. Qual a dica que você dá para essas pessoas que trabalham de forma muito manual e às vezes não se lembra tanto de fazer a correção da postura, né? Como manicure, como podólogos, como massoterapeutas e assim vai. É uma profissão extremamente importante, né? Nós não vivemos sem as manicures, não vivemos sem ela. Ah, aqui minha unha maravilhosa. Então, a minha manicure, por exemplo, ela está comigo, quer dizer, eu estou com ela há 13 anos, onde ela vai, eu vou atrás. Então, assim, eu sempre falo para ela, dou as dicas do quê? De uma cadeirinha ideal, né? Aquela cadeira que tenha um suporte, por exemplo, para a coluna, para a lombar, ou mesmo que faça uma adaptação, né? Ela coloque a cadeirinha dela mais de costa para a parede, com uma almofadinha ali, para ela ter um apoio da coluna, é muito importante, porque você tem cadeirinhas que não tem suporte de coluna, né? Não tem aquele apoiozinho atrás, igual Aham. cadeira, e O tem umas encosto, que né? tem o encosto, exato, o encosto. E então eu peço para elas colocarem a cadeirinha dela ou de costa para a parede, para ela ter um encosto, né? E ela apoiar a lombar dela, ou ela adquira aquela cadeira. E tem umas cadeiras também que elas podem apoiar os braços, né? Para quando fazem as unhas. Tem umas que elas ficam com o braço solto, tem umas que tem um apoiozinho, que também é ideal, porque se, por exemplo, ela fica o dia todo em atendimento, ela vai ter um suporte ali para o cotovelo, vai ter um suporte para o punho, o que é ideal, né? Algumas não têm esse suporte, então elas colocam uma pranchetazinha no colo, ela coloca a pranchetazinha com um rolinho ali para dar um suporte no punho, que já melhora bastante, né? E eu peço também para, entre, por exemplo, 2, 3 clientes, elas possam, a cada mais ou menos 3 clientes, elas fazem um alongamento ali de cervical, puxa para um lado, puxa para o outro. Se fica muito tempo com a cervical para baixo, o ideal é fazer o alongamento contrário, com a cervical para cima. E um exercício que eu sempre passo para elas, porque tem umas que sentem formigamento, falta de força, e tudo relacionado a braço vem da cervical, né? Todo tipo de sintoma no braço, no dedinho, na mão, no punho, vem da cervical, porque os nervos dos braços vêm da cervical. Assim como os nervos da torácica vai para as vísceras e os nervos da lombar vão para as pernas. Então, às vezes a pessoa está com formigamento no dedinho, no último dedinho do pé. O problema está na lombar, né? Então, aí a gente faz um trabalho de cervical com elas. Então, como elas ficam muito com a cervical para frente, eu peço para elas fazerem exercício, ó, de cervical, levando para trás. Fortalece essa região aqui de trás e também dá uma equilibrada. Se fica muito tempo para frente, tem que fazer exercício mais para trás, né? Para poder equilibrar o Voltou, que a gente voltou. chama de cadeias musculares. Então aí a gente consegue equilibrar. Então, Ih, tá travando. gente, o povo me Acho que ligando a tá. hora dessa. O povo me ligando. Tá ouvindo? O povo Agora ligando a voltou, hora voltou. dessa, gente. Olha no Instagram, eu tô em live. Ó, a bronca da doutora Sara, gente. Jesus, o povo ligando, gente. Aí o que que acontece? Então a gente dá as dicas da ergonomia, que é uma boa cadeirinha para elas, um bom apoio, dos alongamentos e também dos exercícios. Ah, eu não tenho tempo de fazer meu exercício entre uma cliente e outra. Tem uma cliente, né, tá aquela correria. Chegou em casa, você vai colocar um rolinho, por exemplo, de toalha mais grossinho aqui no pescoço e fazer o seu exercício para trás. Pode ser deitada, pode ser segurando, entendeu? Porque é um exercício que vai equilibrar essa postura para frente demais. Ó, tem uma seguidora aqui, Karine, que falou que ela é alta demais e ela tem a má postura porque ela acha que é alta demais. Karine, eu também sou alta demais.
e a gente sofre com isso na adolescência porque a gente tem vergonha. Eu acho que é isso, né? E aí a gente faz assim, ó. Eu, por exemplo, que casei com um homem deste tamanho, né, Sarinha? Eu, de vez em quando, quando eu tô do lado dele, eu vejo aí eu tô assim. Aí eu falo, opa, vamos lá corrigir essa postura. Então, as mulheres altas, elas têm um pouquinho desse problema também, né? Inclusive, assim, na verdade, para a nossa geração, você pode ser alta para a nossa geração, por exemplo, né? Mas hoje, essa geração nova que está aí, a média de altura é 1,70. Então, para a nossa Então, eu sou alta até geração, para essa a, geração. então, assim, para a nossa geração, a média é 1,62, 1,65, né? Mas agora, à medida que o tempo vai passando, as pessoas estão mais altas. Então, gente, às vezes eu pego paciente de 18 anos, gente, que é quase 2 metros de altura, e aí a gente não tem um mobiliário especializado para eles. Eles tendem a se arquear mesmo, porque a mesa de escritório é baixa, a cadeira é baixa, né? Então a gente tem que também adaptar para eles. Mas são muito bem-vindos, né? Porque são mais bonitos, merecem estar com a postura melhor. E aí, questão é só a postura mesmo. Quem tem altura, quem é mais alto, tem que cuidar da postura. Com certeza, deixa esse negócio de esconder a mama lá para adolescência. Agora a fase é outra, você tem que mostrar mesmo para poder manter sua postura, né? Sempre bonita e elegante. Isso aí. Sara, muito legal essas suas ideias. Já estou até aqui, ó, já treinei meu exercício aqui do pescoço, porque eu tenho a Aham. mania, eu até tenho uma postura legal, mas eu acho que eu vou cansando, cansando, cansando e a gente vai, o ombro vai caindo, né? Parece que ele pesa no corpo da Vai. gente. E É notebook impressionante. baixo também tem essa tendência, né? De você vai ali tentando olhar para o notebook, a tela do computador baixa também, né? Deixa a pessoa mais arqueadinha. E tem que adaptar mesmo para ficar esperto, né? Criar uma memória realmente. E aí, algumas pessoas que entraram um pouquinho depois devem estar pensando assim, gente, que live é essa da Giane, do Sorte ao Caralho, com uma doutora falando? Então, só para as pessoas que entraram agora, que entraram algumas pessoas agora, nós somos amigas há muito tempo. A Sara é uma querida fisioterapeuta, especialista, tem uma clínica show. E a gente super sempre falou desse negócio de sorte, que ela também não acredita na sorte. Ela não fala tanto gritando como eu, sorte é o caralho e tudo, mas Achei ela o também não máximo. acredita na sorte. E como agora a gente prova Achei. que caralho não é palavrão, né, Sarinha? Pode falar à Com vontade. certeza. Sorte é Então o vamos caralho deixar essa postura. mesmo. Exatamente, vamos deixar essa postura horrorosa, porque o que que acontece? Uma má postura, como a Sara explicou através dos estudos, né, da AMI, né? Amy Cuddy. Amy Uhum. Kurt, é até chique falar, né? É, te traz tristeza, te traz depressão, te traz coisas ruins, pensamentos ruins e tudo. E as pessoas do nosso movimento tão ligados no sorte ao caralho, porque a gente não acredita de fato que a sorte existe, a gente precisa ter muita autoestima elevada, né? Para que não fique de braços cruzados esperando a tal dessa sorte que o povo fala que tem por aí chegar. Então, eu acho que a postura é muito isso, né, Sarinha? Porque a postura faz a gente ter mais atitude, mais empoderamento, mais vontade de ir adiante e realmente não ficar sentado esperando a sorte cair do colo da gente. Isso, eu achei essa questão da sorte do caralho fantástico, né? Me vejo também nessa questão, porque a gente, quando a gente trabalha muito, a gente ama o que a gente faz e a gente vai para cima mesmo, né? E com certeza na fisioterapia eu tive essa meta de abrir o meu negócio justamente para mostrar que existe sim resultado na fisioterapia. Eu pego muitos pacientes e falo, ah, não, já fiz fisioterapia, não resolve não, e voltou tudo, né? E a gente começa a mudar essa ideia, né? Que realmente você tem que fazer uma fisioterapia bem feita, com resultado e também haver um condicionamento. Se não tiver o condicionamento, pode voltar mesmo. Então tem que ter um condicionamento para que não volte, né? Então a gente trabalha tentando debelar aquela memória ruim, né, do que a pessoa teve, ou da má postura, ou das dores,
né? Porque vai criando uma memória. Cada célula tem memória, cada dente tem memória. A gente põe o aparelho, no outro mês, se não coloca o contensor, volta tudo, né? Então, as dores também são assim, elas têm memória. Cada célula tem a memoriazinha de dor, os nervos têm a memória de passar a informação de dor. E aí a gente tem que começar a fazer esse trabalho, debelando a memória ali, né? Até manter o paciente bem e condicionar ele. Então, a fisioterapia, ela com certeza pode dar excelentes resultados. E a gente começou a fazer um trabalho nessa área justamente para provar isso, né? E, além disso, eu recebi uma proposta e uma questão muito importante na área da fisioterapia de começar a trabalhar também com planos de saúde. Porque as pessoas falam, não, plano de saúde, se na particular está difícil, imagine plano de saúde, meu Deus. É um pedaço de carne lá jogado no açougue. A pessoa fica lá no box, né? E o fisioterapeuta às vezes batendo papo, conversando, e a pessoa lá nos aparelhos. Então eu falei, não, então vamos fazer uma coisa realmente diferente também com plano de saúde dentro, claro, das limitações do plano. Né? E assim, graças a Deus tem dado muito certo. Eu tenho pacientes, inclusive, Gê, foi muito engraçado. Eu tive um paciente que ele estava querendo falar comigo, e eu lá, terminando os relatórios, falei, gente, o que esse paciente tem? Alguma coisa aconteceu. Aí eu falei, não, moço, entre. Aí fechei a porta, né, achando que podia ser alguma coisa assim importante que ele queria me falar, porque na fisioterapia, como a gente tem um contato semanal com o paciente, às vezes o paciente comenta alguma intimidade, poxa, estou para baixo, que um parente faleceu, ou porque o filho distratou, alguma coisa nesse sentido, né? E ali a gente, muito de forma profissional, vai relevando e vai tratando o paciente. Falei, ai meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com ele? Aí eu falei, não, senhor, sente aí, pode falar, o que aconteceu e tal. Aí ele falou, olha, é porque aqui não tem choquinho, doutor, eu tô precisando de um choquinho, eu tô acostumado com choquinho. A minha vida toda me trataram com choquinho, me dá um choquinho. Eu falei, moça, me dá um choquinho, um choquito aí pra ele, traz logo dois. O choquinho e o choquito. Para ver se ele para com esse negócio de memória de choquinho. Então, a gente fez, na verdade, o tratamento normal que a gente faz na clínica, né? A gente tem um protocolo. E no final botou um choquinho para ele, tadinho, que tava com saudade do choquinho, você acredita? A memória, né? Como você falou. A memória. E é impressionante como a fisioterapia, né? Assim como a área da beleza, que são as empresas, ela tem muito contato físico com as pessoas e acabam que os clientes eles veem na gente um pouco de sermos psicólogos, de contar, né, as coisas para a gente. Isso é muito interessante. Eu costumo brincar com os alunos do Instituto Embeleze, com os colaboradores de lá, que a gente tem que ser meio psicólogo, né? Do pessoal e tudo. E é muito legal você falando isso, porque vai passando um filme na cabeça, né? Você falando aí de postura, de como a pessoa se sente e tudo. E eu fico imaginando, gente, tem funcionário meu que eu falo o tempo inteiro, levanta a cabeça, levanta essa coluna, tá com sono, tá com preguiça. Mas às vezes nem é. Às vezes a pessoa tá tão acostumada com aquela postura, mas ela passa essa sensação pra gente de que tá sempre cansada, que tá sempre, né, assim, tipo, assim. E como tem a ver, né? Eu tenho uma colaboradora, por exemplo, que eu sempre falo, levanta a coluna, que ela tá sempre assim na mesa. E ela fala, chefe, mas eu sou assim, eu só aceito assim. E às vezes a gente acha que tá com preguiça, que tá com má vontade, e na verdade não é. E isso até pode atrapalhar o rendimento dela na empresa, né? Com certeza. Em último caso, eu peço para usar aquelas cintas modeladoras, né? Tem as cintas modeladoras, que é uma faixa, ela tem para usar em academias e também tem as normais para você usar no dia a dia. A de academia, ela gera um aquecimento para perda de gordura, né? É com neoprene e tudo mais. E tem as do dia a dia. Ou mesmo aquelas cintas corpete, né? De vez em quando, vou usar um corpetezinho com um aramezinho para poder eu lembrar dessa questão postural. Também é importante. Eu tenho uma paciente que ela é fantástica. Ela tem 78 anos e ela usa uma vez ou duas vezes por mês o corpetezinho dela. Uma postura
fantástica. É, as mulheres de antigamente que usavam aquele corpete são todas mulheres com uma postura muito elegante, né? Muito, e hoje tem uns corpetes lindos, tem os de rendinha, tem uns que você pode usar por fora da blusa, tem uns que você usa por dentro. Mas assim, se você pegar e usar uma vezinha por semana, ou uma vez por mês, ou só de manhã, claro que você não pode usar sempre. Por quê? Porque ele vai fazer o papel da musculatura. Aí começa a enfraquecer músculo, porque tem um corpete ali para poder manter, né? Aí você relaxa com a musculatura porque tem um corpete. Então é importante você usar de vez em quando só para você ter essa memória postural e, claro, não pode deixar de fazer um fortalecimento de abdômen, um fortalecimento de costas, para quando você tirar aquele corpete, você realmente ter essa estrutura bem, né, bem condicionada. O corpete, na verdade, então, é para te lembrar de corrigir a postura, né? Não para você ficar dependente dele. Exatamente. Tem gente que quer usar o corpete o dia todo, todos os dias, e isso gera uma fraqueza muscular. Porque o Ah, músculo que vai fazer o papel da boa postura, quem faz é o corpete. É como você estivesse usando um gesso, né? Então, se você passa muito tempo com gesso, você vai enfraquecer o músculo. O braço sai fininho, né? Então, é a mesma coisa. Você tem que usar para você lembrar da postura. Ah, eu vou usar toda sexta-feira, o dia todo. Ou eu vou usar terça e quinta de manhã, eu vou usar uma vez por mês. Usar esporadicamente para você lembrar é bem importante. legal, boa dica, hein? Muito boa dica. Vou comprar também, Uhum. porque de vez em quando me olho na empresa e falo, meu Deus do céu, parecendo que eu tô quase dormindo. Mas é porque o Uhum. cansaço vem indo, vem, né? Parece que vem É... pesando mesmo na Aí tem gente. que E somar o assim, confete com café. mas o que é mais engraçado é que a gente sabe a importância de se alongar. Eu, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, começo a malhar, né? Porque eu não gosto de academia. Então, eu volto a malhar, eu paro, eu volto a malhar, eu paro. Ou vou fazer uma massagem, tudo. Aí as pessoas falam, Jeane, tem que alongar. Aí alonga 1, 2 dias, depois esquece do tal do alongamento de novo, né? É. E o alongamento é extremamente importante. Tem duas linhas na educação física, uma que é em favor do alongamento e a outra que é contra o alongamento. Acha que o ser humano não precisa alongar. Você pega seu tênisinho, você quer correr, sai correndo, né? Eu pessoalmente, eu sou a favor dos alongamentos. Por quê? Porque com o envelhecimento, você vai perdendo água dos tendões, dos músculos, e aquilo ali vai enrijecendo mesmo, a articulação vai ficando dura, rígida, né? Então, o alongamento, ele flexibiliza e ele traz água também para a articulação. É como se estivesse trazendo óleo para o motor. Então, é importante você alongar. Inclusive, na clínica, eu falo para os pacientes, olha, se você quer fazer uma caminhada ou uma corrida, faz uma caminhadinha primeiros 5 minutos, aqueceu, alonga, toda a musculatura, flexibilizou, tá pronta, agora vai correr, né? Então, É. é importante mesmo. Muito legal. Então, Sara, o nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse aqui alguma dica que a gente pode fazer no dia a dia para melhorar a nossa postura, principalmente para liberar os hormônios da felicidade, da alegria, deixar essa depressão, essa tristeza bem para lá, com essa postura de menina tímida. Vamos virar todo mundo Mulher Maravilha, super-homem. Dá uma dica do que a gente pode fazer no dia a dia para ajudar a gente com a postura e esses hormônios tão importantes para a gente enfrentar, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo, né? Enfrentar essa barra que a gente está passando, que são só notícias ruins, notícias ruins, notícias ruins, é só pandemia e a gente acaba deixando o corpo e a mente se entregar para coisas que atrapalham a gente no nosso dia a dia, a produtividade e tudo mais. A gente já está no meio do ano, né, gente? Já chegamos até 50%. É, Graças a Deus, né? Então, graças as a Deus. sugestões que eu dou, as orientações que eu dou, é que você realmente não esqueça, em primeiro lugar, em momentos de home office, né? Em momentos de trabalho dentro de casa, ou mesmo atendimento em casa, você não esqueça da sua postura. Ou observando a ergonomia. O que é ergonomia? Como é que estão os ângulos das articulações em relação ao ambiente de trabalho? A mesa está alta, a mesa está baixa, a cadeira está alta, a cadeira está baixa, o computador está alto. Se o computador está alto, você tensiona pescoço. Se está baixo, tensiona pescoço. Então, o ideal é postura neutra,
nas articulações. Se você tem alguma dúvida em relação à ergonomia, coloca lá no Google ergonomia e lá em imagem você vai ver quais são as angulações ideais, né? Essa é a primeira dica que eu dou. Postura em ambiente de trabalho. A cada 2 horas é importante levantar um pouquinho, beber uma água, se alongar, principalmente os alongamentos contrários à postura que você fica. Se você fica muito na postura encurvada para a direita, vamos fazer o alongamento contrário para você, ó, alongar esse aqui que ficou contraído, né? Então, se você fica muito como as manicures, né? Muito para frente, vai alongar para trás, vai fazer exercício para trás, né? Para poder você equilibrar esses padrões musculares. Então, a importância da postura em ambiente de trabalho, seja qualquer trabalho, a importância dos alongamentos, daquela paradinha para você alongar, para você, né, dar uma respirada, para você fazer essa postura da Mulher Maravilha e abrir, para você produzir ainda mais hormônios do empoderamento, da alegria, da felicidade. Isso é extremamente importante, né? Além disso, não esquecer de beber muita água, as pessoas não estão bebendo água suficiente. Em Brasília, a gente tem um tempo mais seco, e eu falo até na chuva, Brasília é seca. Então, você tem que ter a sua garrafinha, você tem que beber no mínimo 2 litros de água por dia. Então, isso ajuda o quê? É rejuvenescedor, ajuda a hidratar suas articulações, ajuda a hidratar suas articulações, seus músculos, seus nervos. Importante ter uma boa alimentação. Fruta e verdura previne lesão de tendões, né? Então é importante ter uma boa alimentação. Uma dica legal aí para verduras, para criança que não come, é aquela feijoada maravilhosa, cheia de verdura. Aí você tira a verdura e bota só o caldinho para ele, dá uma enganada, né? E também os complexos vitamínicos. É importante as frutas e verduras, sim. E outra questão extremamente importante é o sono. O sono, ele é restaurador. Tudo que foi lesionado durante o dia, que você nem sentiu com a má postura, é durante o sono que vai ser restaurado. Então, beber muita água, dormir bem à noite. Ah, qual que é ideal dormir? Depende de cada pessoa. Tem gente que com 5 horas dorme bem. Tem gente que com 8, 9, 10 dorme bem. Então, isso é muito individual de cada um, né? Porque tem o aspecto familiar, ambiental, genético. Então, dormir bem à noite também é uma super dica. Eu estou pegando muito paciente que não dorme direito à noite. Aí a gente pede para diminuir os eletrônicos, né? Principalmente os hiperativos. A gente pede para diminuir eletrônicos, diminuir computador, porque essa tela azulada, ela excita o cérebro, e fazer a higiene do sono, diminuir as luzes à noite, quando chegar em casa, tomar um banho quente, pegar um livro para ler, né? Assistir um filme bem com um sonzinho mais baixo, para aos poucos ali você ir pegando do sono, ou em último caso, procurar um médico, procurar uma ajuda com as melatoninas, as passifloras, os sucos de maracujá, né, para poder você reverter essa memória ruim do sono, ok? Ótimas dicas. Essas de sonos eu preciso, né? Porque eu sou uma pessoa que não durmo. Eu sou uma pessoa noturna, imperativa. Eu não sei fazer uma coisa, só uma coisa. Eu não sei fazer uma coisa de cada vez. Eu quero fazer 2, 3 coisas, porque eu acho que vai acabar mais rápido. Pelo contrário, né? Acaba demorando muito mais, mas enfim. Sara, muito obrigada. Foi Obrigada a você, Gê. maravilhoso esse Amei. bate-papo. Várias dicas. A gente vai até anotar, já anotamos algumas dicas aqui, a gente vai colocar lá no nosso Instagram depois. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso movimento Sorte ao Caralho, onde a gente Obrigada, tem Gê. como maior propósito desmistificar a sorte, porque a gente não acredita Comprem nela. as Então, blusas. comprem as blusas, isso mesmo. A sua eu vou entregar, tô esperando você voltar, tá? Com E certeza. compra porque está acabando mesmo. Hoje uma amiga ligou querendo a preta, não tem Já mais. não tem. E graças a Deus, quer dizer que o pessoal aí tá junto com a gente, na mesma vibração, na mesma energia, e que Excelente. não acredita na sorte, não fica de braços cruzados esperando a sorte
chegar, né, e bater na porta e cair no colo, enfim. E Seja já salva a muito... live para eu colocar lá na SB Físio. Vou Salva a salvar. Pode live. deixar que eu fique salvando no Uhum. IGTV, tá? Tá Mais uma joia, vez, muito amiga. obrigada. Vamos Muito marcar obrigada. mais esse bate-papo. Achei Vamos, super interessante. Eu acho super legal. Vamos fazer também pelo Instituto Embeleze para dar dicas para o pessoal da beleza, né? Que o pessoal da vamos beleza sim. Com precisa de umas dicas certeza. de postura e tudo, que trabalha muito com o braço, muito com o corpo, né? Com a É... força E é o nosso corporal. momento aí pro salão, gente. É nosso É, momento, não assim. é? Então a gente precisa É cuidar bom dos nossos demais. profissionais, né? Porque a gente precisa É, arrumar cabelo, unha, é maquiagem, verdade. tanta coisa. Nossa, eu sou apaixonada por essa área. A gente, há um tempo atrás, quando ouvia falar de fisioterapia, pensava que era para o vovô, para a vovó. Hoje você deu uma lição mostrando que a fisioterapia, ela é a responsável, né? O corpo é responsável por tanta coisa boa na nossa vida. E ficaram algumas perguntas sem responder, mas eu vou te mandar. Aí, se você conseguir Pode me responder, a gente responder lá manda. no privado, no Nice Befísio, que a Aí gente a gente responde. manda para os nossos seguidores. Mas, amiga, ó, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Aproveite aí na Bahia, na hora que você estiver numa rede, com aquela caipirosca que a gente gosta, Aquele sabe? acarajé. Dando aquela relaxada. Você lembra dessa amiga que está aqui em Brasília? E aí, quando você voltar e a gente puder, a gente se encontra. Mas vamos continuar com esses bate-papos, que foi muito enriquecedor. Ó, a galera tá falando que foi Vamos top, tá sim. agradecendo, isso aí. Foi ótimo, Sarinha. Obrigada, amor. Manda um beijo Boa para as noite, muito crianças, pro obrigada. Vinícius. Ó, Foi uma honra estar aqui com vocês. fala pro Vinícius que a minha cadeira ficou sensacional e minha postura melhorou muito, hein? Aí sim. Um beijo, amiga. Entra lá na Jeane, que tá lá o nome da cadeira. Isso aí. Ó, aqui em casa só usa amarelo. E eu vou lá, hein, porque eu tô precisando dar uma melhorada aqui nesse pescoço de girafa aqui, que tá muito pra frente também. Vai sim, amiga. Obrigada, Um gente. Uma beijo, boa amiga. noite para Obrigada. vocês. Boa Pessoal que está noite. na live até agora, o finalzinho com a gente, muito obrigada. Qualquer dúvida. Sara, deixa qual que é o Instagram? SB Físio, né? Isso. SB SB underline. underline Físio. É isso. Eu já sigo, gente. Entra lá e segue. A Sara dá várias dicas. Quem é da SB Físio, segue Jeane Rezende com J e S. Exato. E a gente vai trocando figurinha, amiga. Tá bom, amiga. Obrigada. Boa noite a Um todos. beijo. Beijo. Com Tchau, Deus. tchau, gente.